Olá, irmãos. Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Atitude para vencer. Quem crê que até o final deste culto vamos sair daqui vencedores? Porque, irmãos, eu e você não precisamos ver para crer. Nós temos a certeza de que quando Deus falou assim: Pai, está consumado, está decretado, a vitória já foi liberada. Só que eu e você precisamos confiar. Confiar é fácil? Não, mas também não é impossível. Porque Deus nos condiciona e nos ajuda a confiar. Porque se eu e você não tivesse fé, não estaríamos aqui. E mediante tudo que eu e você temos passado, todos nós que estamos aqui temos situações difíceis, dias maus, mas nós estamos aqui porque cremos que Deus é o único que pode mudar a história da nossa vida. Amém? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35 ao versículo de número 39. Nós vamos ler esses versículos e vamos pedir que Deus fale comigo e com você nesta noite. Versículo de número 35 do capítulo 10 diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avoluto galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Está falando sobre quem? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tarda. Na hora certa que Deus der a ordem, Ele virá. Deus não tarda, irmão. Existem pessoas falando aí que Deus tarda, está demorando. Não, Ele vem na hora certa. Tudo Ele faz na hora certa e no tempo certo. Como Eclesiastes 3 fala: debaixo do céu e da terra há tempo para tudo. E só o tempo do fim, quem sabe, é o Pai. Versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé. O que tem te sustentado depois de Deus? A sua fé. E ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu e você recuarmos ou parar, o Senhor não tem prazer na nossa alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar, irmão, de 3 atitudes fundamentais que eu e você precisamos ter em nossa vida para nós alcançarmos a vitória. O Espírito Santo nos foi conduzindo e nós escrevemos algumas coisas que diz assim: diz que não podemos
lançar fora a nossa confiança. Para eu e você entender atitude para vencer. Irmãos, eu vou citar uma coisa aqui, um exemplo que todo mundo aqui conhece. Vamos supor que uma área, o esporte. Quando qualquer atleta, ele vai participar de qualquer coisa, ele vai de qualquer jeito. Há uma preparação, não é? E nós não podemos lançar fora o quê? A nossa confiança. Quando nós entramos numa batalha, em qualquer área da nossa vida, não podemos entrar nessa batalha de qualquer jeito. Porque nós lutamos com um inimigo, aonde nós não conseguimos ver ele, mas conseguimos sentir ele ao quê? Ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está o quê? O Senhor Jesus e os anjos nos guardando. Então nós não podemos lançar fora. Nós chegamos em determinado ponto da nossa vida que às vezes nos falta força para continuar a nossa caminhada, porque são tantas coisas que se levantam contra nós, e às vezes as coisas que se levantam, irmão, não é lá de fora, é de dentro. De dentro aonde eu estou falando? No meio dos nossos. E se nós formos analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que muitas famílias tiveram seus momentos de conflitos entre si próprios. Mas nós, quando estivermos enfrentando este momento, nós não podemos lançar fora a nossa confiança. Então vamos lá. Disse que necessitamos da perseverança para alcançar a promessa. Um exemplo para nós entendermos melhor. Quando Deus visitou Sara, fazendo a ela uma promessa, Deus deu a ela imediato a sua bênção. O que Deus quis que Abraão e Sara tivessem? A paciência, a perseverança, a fé e a confiança. Quantas coisas Deus já nos prometeu, que às vezes muitos de nós que aqui estamos, já riscamos do nosso caderno, na nossa alma e no nosso espírito. Porque você não confia mais que Deus pode realizar. Abraão foi preciso esperar 25 anos para a promessa se cumprir. E Deus requer isso de mim e de você, irmãos. Tem bênçãos para eu e você alcançar. Exige tempo. E você esperar o tempo é muito difícil. Porque talvez você pode estar aí no banco falando assim, ou você que vai me ouvir. Ah, irmão, mas você não sabe. Você não está sentindo na pele o que eu estou passando, o que eu estou vivenciando. Mas você que me ouve, ou você que está aqui, você não sabe o que eu estou passando para estar aqui nesta noite. Mas eu não vou deixar de acreditar que Deus vai me dar vitória. E muitas vezes Satanás quer confundir a nossa fé e a nossa confiança em Deus, como fez muito na Bíblia. Quando Sara ouviu a presença de Deus através dos anjos,
ela duvidou, ela começou a rir. E o anjo falou para ela assim: por que você está rindo? Quantas pessoas já riu de você? Porque você contou para alguém a promessa que Deus te fez. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nem todo mundo está apto para ouvir aquilo que Deus tem te prometido. Sara riu, porque ela achou que a sua idade já estava avançada. Deus não tinha condição de dar vitória a ela. Assim não é diferente na igreja de hoje. Tem muitas pessoas abandonando o evangelho porque não acredita mais que Deus pode fazer. Aí está sendo enganado por muitas pessoas aí fora. Nós temos que confiar na palavra, porque Deus falou: Jeremias, eu velo pela minha palavra e há de cumprir tudo que está escrito nela. Disse que o justo vive da fé. Nós lemos aqui, versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo. Vamos voltar alguns anos lá atrás. Se Deus já falou com aquele povo que faltava um poucochinho de tempo, vamos imaginar agora, no século 21, você acha que está faltando menos do que um poucochinho de tempo? Ou o tempo já está se esgotando? Eu acredito, na minha concepção, eu acredito que no relógio espiritual de Deus, falta poucos segundos para dar a meia-noite. Porque o Senhor Jesus vai vir na hora que ninguém espera. E eu acredito que Ele vai vir no meio da noite, quando estiver iniciando um novo dia. Porque muitos estão na igreja, mas estão dispersos. Porque a Bíblia está dizendo que nós vamos viver nos últimos tempo pela fé. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo pela fé, porque a Bíblia está se cumprindo todos os dias, versículo por versículo, profecia por profecia. Mas a igreja não está observando o que está acontecendo. Deus está falando, Deus está mostrando, mas a igreja está adormecida, como as virgens. Aí eu vou passear um pouquinho, na hora que eu vi que a trombeta vai tocar, eu volto. Então vamos lá. Disse que Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai chocar o que você pensa, mas eu tenho convicção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que Deus já rejeitou. Mas que é isso, irmão? A Bíblia não diz que Deus é amor e justiça, mas eu quero que você aprenda agora a justiça de Deus. Deus é amor. Deus não tem prazer que ninguém se perca. A salvação é para todos, mas a humanidade não quer. A nossa família não quer. Então Deus quer. Esses que recuam, Deus não tem prazer na sua alma. Vou te dar um exemplo. Quando saiu 32 mil homens para guerrear com Gideão, o que Deus falou? O que Deus falou? Tem muita gente
E mais do que a metade é o quê? Medroso e covarde. Tira ele do meio de vocês. A Bíblia vai dizer que Deus vai separar o trigo do joio. Eu já comecei a ver isso. Só está ficando na igreja quem quer ser trigo. Porque o joio está sendo separado. A peneira no mundo espiritual de Deus começou a passar. Porque o evangelho, para ser vencedor, requer de mim e de você renúncia. Vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo de número 23. Que diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel abandonou o Senhor simplesmente por causa de um decreto humano? Não. E a Bíblia vai me dizer que desde o momento que Daniel orou ao Senhor, a Bíblia vai falar que Deus se inclinou do trono e ouviu a sua oração desde o primeiro dia que ele estava orando. Mas existe no mundo espiritual um ser que nós lutamos, que faz de tudo para a vitória não chegar na sua casa. Mas Daniel não deixou de acreditar. Daniel não deixou de confiar. Ele tinha o quê? Atitude para vencer. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para mim e para você. Quando Daniel foi lançado na cova, você já parou para pensar? Daniel cheirava carne humana? Hein? O que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Ele cria. Quando ele foi lançado na cova, preste atenção. Isso é um pensamento meu, você não é obrigado a crer no que eu vou te falar aqui, do meu pensamento. Eu acredito que quando ele foi lançado na cova, os leões famintos em jejum, colocaram os leões jejuar para comer Daniel. Quando Daniel é lançado na cova, os leões olharam para si mesmos e falaram: com esse nós não podemos tocar, porque ele não cheira carne. Ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. Os próprios leões reconheceram que Daniel não cheirava carne. Daniel buscava constantemente a presença de Deus para ser vencedor. Foi por isso que os leões nem sequer tentaram chegar até Daniel. Mas o rei ficou com temor grande, porque ele era amigo de Daniel. Ele teve que tomar essa atitude por causa do povo. E tem muitos líderes, homens de Deus, tomando atitude errada por causa do povo, porque o povo está pressionando. Eu e você temos que andar pela palavra, para que quando eu e você fomos lançados em situações difíceis, saímos vitoriosos como Daniel saiu. Primeira atitude: confiar em Deus. Daniel foi lançado, mas ele nunca deixou de acreditar que Deus ia abandonar ele. Pode me lançar, mas Deus vai estar comigo. Confiança.
Eu não sei o que você está enfrentando, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas nós temos que confiar em Deus, porque confiando, Deus vai dar vitória. Muitos têm recuado porque depositam a fé no lugar errado. Tem pessoas depositando a fé numa religião, tem pessoas depositando a sua fé numa denominação, tem pessoas depositando a fé em homem. A nossa fé tem que ser depositada em Deus, porque Hebreus vai me dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas colocam a fé em tantas coisas, mas em Deus ela não coloca. A Bíblia diz que Daniel alcançou a vitória porque creu no Senhor seu Deus. Deposite a sua fé em Deus e confie nele, porque na hora que você menos esperar, a vitória vai chegar. Domingo eu estava conversando com o irmão Jonathan, após acabou o culto. Sabe o que nos mantém de pé? É quando você olha para o irmão e vê a luta que ele passou e tem estado de pé. Ao contrário, o irmão olha para você e vê a luta que você passou, está passando, e você ainda continua de pé. Não é ele que está de pé, é Deus que tem mantido de pé, porque ele tem dado o quê? Confiança e fé para nós continuarmos. Não é pela nossa força, porque se nós formos olhar para nós seres humanos, nós já teríamos ido embora há muito tempo. Mas quando você entra naquela porta para dentro, você olha para o irmão, você olha para a irmã, e você olha para Deus e fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar vitória, porque o Senhor tem mantido aquele irmão de pé. Tem muitas pessoas que estão me observando, te observando. É o Senhor que nos mantém de pé. Segunda atitude, é preciso perseverar e ter o quê? Paciência. Daniel 6:20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha só, o rei era amigo de Daniel, e ele sabe que no íntimo dele ele tomou uma atitude errada. Ele lançou o seu melhor amigo injustamente na cova. Eu acredito que à noite Deus não deixou ele dormir, porque incomodou. Ele falou assim: ó, você tomou a atitude errada, mas eu vou te mostrar quem é o Deus de Daniel. Ele chega à cova o quê? Com medo, triste. Qual era o pensamento dele? Vou chegar lá, não vai ter nem a roupa, porque os leões estavam de jejum. Aí ele chega lá com voz triste. Eu imagino que ele chegou diante da cova. Daniel, oi Daniel. Olha só. E disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Eu e você não somos servos de qualquer pessoa, não, irmão. Nós somos servos do Deus vivo, o Deus poderoso. E diz mais: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha
podido livrar-te dos leões? Aqui está no plural. Não era pouquinho leão não, né? Hein? Ele serviu um Deus poderoso. A Bíblia diz que ainda que eu e você passar pelo vale da sombra da morte, ela fala para eu e você não temer, porque ali o Senhor estará conosco. Deus estava na cova dos leões com Daniel, conversando. Ô Daniel, você acha que eu lá do céu não vejo você 3 vezes ao dia, com o joelho dobrado, confiando em mim? Eu não sei quantas vezes você ora por dia, mas Deus tem contemplado cada momento que você dobra o joelho para orar, e Ele está pronto para te ouvir. Só que requer de mim, de você, paciência. Na hora certa, o próprio Deus desce e dá a vitória. Fecha a boca do leão, apaga o fogo da fornalha e te dá a vitória. Necessitamos de perseverança para alcançar a promessa. Daniel servia, buscava a Deus continuamente. Quanto mais eu e você estivermos vivenciando dias maus, é o que nós mais temos que lutar. É o tempo que nós temos que buscar mais e mais. Muitos começam a buscar a Deus, mas recuam e desistem. Quantas pessoas já sentaram do teu lado e não estão mais hoje? Às vezes você anda na rua, encontra com pessoas que já sentou do seu lado, já bebeu da mesma fonte que você está bebendo, mas elas recuaram, porque não aguentaram esperar e perseverar. Só alcançamos vitória se aprendermos a perseverar, porque existe vitória nas nossas vidas que vai requerer tempo. O tempo vai ser o aprendizado para amadurecer o nosso caráter espiritual, para nós alcançarmos a vitória que Deus tem preparado. Por vários motivos. Eu tenho vários motivos, você tem vários motivos para desistir, mas você não parou. Assim, perde a bênção e o milagre. Precisamos buscar pelo milagre, até que a promessa se torne realidade. Irmãos, Deus vem na contramão da nossa vontade. Quando você toma a iniciativa de orar por alguém, quanto mais você ora para ela, parece que a pessoa fica pior. Aos seus olhos, parece que está ficando pior. Mas Deus vê diferente. Muitas vezes Ele nos pega na contramão. E muitos param. Terceiro, nunca recue. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e
orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, não tinha obstáculo que impedia Daniel de orar. Ele já tinha um lugar reservado para falar com Deus. Vou abrir um parênteses aqui que vai servir para mim. Há quanto tempo eu e você não entramos no lugar reservado que Deus nos ouvia todos os dias? Deus sente saudade de mim, de você. Como um dia no jardim do Éden, ele não viu Adão, e ele gritou: Adão, Adão, aonde você está? Deus está sentindo falta de mim e de você, no lugar que nós reservamos, da presença dele ser real sobre nós. A Bíblia deixa muito claro que Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam, mas o diabo tem prazer nos que recuam. Porque quando eu sirvo a Deus e recuo, ele não vai brincar comigo, ele já vai destruir. Por quê? Ele já quer eliminar mais um. Ele tem prazer quando eu e você recuamos. Quer que nós recuamos, desistimos. Quando Daniel soube do decreto que o impedia de buscar a Deus, ele não recuou. Pode me lançar na cova dos leões, mas o meu joelho não vai deixar de dobrar. A minha boca não vai deixar de confessar que só o Senhor é Deus. Só Ele devo dobrar os meus joelhos e só adorar. Continuou a buscar a Deus. Se você está passando por lutas, adversidade, não desista, não recue, o seu milagre está chegando. Você crê nisso? Irmãos, servir Jesus não é fácil. Se eu e você servindo Jesus, a Bíblia já fala que eu vou ter dias de aflições e dias maus. E se eu abandonar Jesus? Você já parou para pensar? Se nós abandonarmos o Senhor, como vai ser os nossos dias? Como vai ser os dias de aflições? Conclusão: somos do time daqueles que não recuam. Somos dos times dos 300 de Gideão. Não importa a circunstância, o problema, a luta, a tempestade, a cova, a cisterna, a prisão, a fornalha, o deserto, o mar, Deus está conosco em todos os lugares para dar vitória. É isto que Deus quer, que eu e você saímos daqui crendo que a vitória é nossa. Não recue, avante. Quando Moisés chega no mar, Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Por que você parou? O que te impede de continuar a caminhada?
Moisés olha para o céu e fala assim: Senhor, como que eu vou caminhar se tem um mar na minha frente? Como se eu vou voltar se atrás tem Faraó? Deus falou assim: marcha. Marcha. Porque o que está na sua frente, você vai ver com os olhos o que eu posso fazer. Deus quer que eu e você, nesta noite, marche diante o seu problema, diante os nossos problemas, porque quem dá vitória é Deus. Não recue, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista do seu ministério. Deus é fiel. Deus é fiel. Não recue. A sua vitória está chegando. O nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Você recebe esta palavra. Para nós ficarmos de pé orar. Romanos 8:37. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu encerro aqui. Talvez você pode estar falando assim: irmão, mas toda mensagem se encerra com esse versículo. Eu estou encerrando. É porque Deus quer falar com você. É porque eu e você ainda não tomamos posse do que está escrito em Romanos 8:37. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou é Jesus e continua nos amando. Está passando dificuldade na família? Deus vai dar vitória. Não é hora de parar. Não é hora de recuar. Porque se você recuar, o inimigo toma terreno. Você já viu quando dois países estão em conflito? Quando um se acha menor do que o outro, ele recua. Quando ele recua, ele está levantando a bandeira que está aceitando ser derrotado. Deus manda hoje eu e você caminharmos e avante, porque na frente o Espírito Santo alvorará a bandeira da vitória. Me fugiu agora em memória. Onde está esse versículo que o Espírito Santo levanta a bandeira da vitória? Esse complete aí, ó, pastor Moisés. Se você lembrar aí, você me fala. Ou Jonathan. O Espírito Santo levanta a bandeira da vitória. Quando Deus fala assim: marcha, igreja, marcha, filhos meus, o Espírito Santo está na frente, a bandeira da vitória. E está escrito nessa bandeira: somos mais do que vencedores. Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, a sua glória, desde o nascer do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Na bandeira de Deus só está escrito assim: vitória, 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 vitória sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Você crê nisso? Você toma posse? Eu tomo posse hoje que as aflições que eu estou enfrentando
em breve a minha bandeira será levantada, mas enquanto ela não for levantada, eu vou continuar marchando, mesmo que eu marche arrastando, mas eu não vou desistir, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de buscar, porque falta só um pouquinho de tempo. A qualquer momento, o céu vai se abrir e a trombeta vai soar e o teu nome será chamado, que chegou a hora da sua vitória. Amém?